Olá, amigos queridos, aqui é Pastor Estina e no Sementes de Esperança de hoje eu quero compartilhar o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7. Está escrito assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que texto lindo, não? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte na hora certa, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Isso é lindo, não é? Nós vivemos num tempo em que a humildade está desaparecendo, mas a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, porque é Ele quem nos exalta. E outra coisa, a Bíblia está dizendo aqui para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Claro que são tantas coisas que produzem ansiedade, não? Então eu fico pensando assim na saúde, na segurança, na família, na educação dos filhos, no emprego, na necessidade de pagar as contas e tantas outras coisas mais que enchem a nossa mente de preocupação. Aí o apóstolo Pedro ele diz assim: lancem sobre o Senhor a ansiedade. Você já percebeu, amado irmão, amada irmã, que muitas vezes as coisas pelas quais nós sofremos antecipadamente, elas nem acontecem? Quantas vezes isso se dá, não? Às vezes nós sofremos antecipadamente e aquilo pelo qual nós sofremos nem acontece. Então, Pedro está dizendo assim: coloquem toda a ansiedade de vocês sobre o Senhor Jesus. É Ele quem cuida de nós. Ele deu a vida por nós. Cuidar de nós é muito mais simples para Ele do que dar a vida. Claro que para nós temos dificuldade de cuidar de nós mesmos e às vezes até gastamos tempo tentando cuidar da vida dos outros. Mas não é isso que ele está dizendo. Pedro está dizendo que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. É como se o salmista estivesse sendo repetido por Pedro aqui, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Bom, o texto começa convidando-nos a humilhar-nos. É um tempo importante este, né? Os humildes, eles têm um lugar especial no coração de Deus. E nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Saber que é o Senhor que é o doador da vida, Ele que é o dono de todas as coisas, de todas as coisas. É Ele quem tem que conduzir a nossa jornada. Outra coisa, quando a ansiedade vier, nós temos que lançar sobre o Senhor, orando, falando com o Senhor. Você já percebeu que quando nós compartilhamos um sofrimento com um amigo, nós sentimos um pouco de melhora? Quando nós conversamos com Deus e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós também melhoramos. Mas além disto, Pedro diz assim: porque Ele tem cuidado de vós. Neste final de semana, reúna a sua família, que é o seu maior legado. Vá à igreja no sábado. Cada vez que vamos à igreja num sábado, nós recebemos graça para continuarmos. Leve a sua família para receber essa graça. Tire um tempo também com a sua família no final de semana. A vida está tão corrida, mas a nossa família precisa de tempo e presença. São as moedas mais importantes dos nossos dias. Desejo do fundo do coração que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua igreja, sua comunidade, sua cidade,
Que Deus abençoe sua jornada, o seu ir e vir, o seu dia a dia. E Pedro está nos convidando a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Lembre-se que esta é uma pequena semente de esperança para o seu coração.